Bom dia com Botânica! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as plantas medicinais e alguns termos que a gente utiliza quando vai pesquisar essas plantas incríveis. Algumas plantas têm propriedades farmacológicas, ou seja, os medicamentos que a gente conhece, que está lá na prateleira da farmácia, um dia foram plantas. Na verdade, não é que aqueles medicamentos foram plantas, mas para se chegar naquele padrão de produção, ou seja, para chegar naquele medicamento, certamente algum pesquisador teve que estudar a ação das plantas. Lógico, nem toda planta é medicinal, né? Mas aqui comigo hoje eu vou apresentar a vocês algumas plantas medicinais e alguns dos termos que a gente conhece quando está estudando plantas medicinais. Por exemplo, flavonoides, óleos essenciais, taninos. Esses termos nos ajudam a entender para que serve aquela planta, como é que eu posso utilizar aquela planta em nosso benefício, em meu benefício, para manter a nossa saúde. Então vale lembrar que as plantas medicinais são plantas que ajudam no tratamento de algumas doenças, ajudam na cura dessas doenças. Veja, eu não estou dizendo que essas plantas curam qualquer coisa. Não é isso. Na verdade, são plantas que nos auxiliam na manutenção da nossa saúde. Nós, seres humanos, aprendemos com a natureza o tempo todo. Sempre foi assim. E, na minha opinião, sempre será assim. A natureza tem muito para nos ensinar. Então, os nossos antepassados, ao observarem que os bichos, os animais, buscam certas plantas quando estão com problemas, a gente começou a entender que essas plantas também poderiam nos ajudar. E hoje, com o passar do tempo, com o avanço dos nossos estudos, nós descobrimos que as plantas, algumas podem ser ricas em alcaloides. Os alcaloides atuam no nosso sistema nervoso, que podem ser inclusive calmantes, Outras plantas são ricas em mucilagem. Já a mucilagem nos ajuda na cicatrização de feridas, Você cortou o braço, arranhou, correu em casa, escorregou, arranhou o joelho. Essas plantas com mucilagem podem nos ajudar nesse tratamento. Fazer uma cicatrização mais eficiente, por exemplo. Taninos. Os taninos são substâncias que as plantas produzem para se proteger, mas também nos protegem. Algumas plantas ricas em taninos nos ajudam por serem antimicrobianas, ou seja, elas são antibióticos naturais. E flavonoides. Flavonoides, eles têm uma ação anti-inflamatória, ou seja, nos ajuda em todo o processo inflamatório. Agora então, que vocês já sabem, alguns termos que a gente usa para pesquisar as propriedades medicinais das plantas, não fica pensando que se você quiser ter uma horta de plantas medicinais ou um canteiro de ervas medicinais na sua casa, não vai ter aquele ganho ornamental que você gostaria. Tem sim. Aqui, por exemplo, esse buquê de flores lindo, olha que bacana. Essas flores são as flores da Artemisia vulgaris, que é um anti-inflamatório natural. Quer dizer, dá para cultivar Artemisia num vaso, num recipiente, num pote de sorvete ou num vaso bem chique e ter esse ganho florístico na sua janela, no seu apartamento, no seu quintal e daí por diante. Essa daqui é a cavalinha. Essa planta, ela pode ser cultivada na borda de um lago. Então, se você tem um jardim que tem uma fonte, se tem um jardim que tem um lago, tá a cavalinha. Bom, a cavalinha tem uma coisa bem interessante, além das propriedades medicinais que ela nos oferece, como ser diurética, por exemplo, ou seja, ajuda no tratamento de alguns problemas urinários. A cavalinha está no nosso planeta há muito tempo, muito tempo. Ela, inclusive, ela é conhecida por ser um fóssil vivo. E lembrem que a palavra fóssil determina a idade geológica de alguma coisa. Por exemplo, o fóssil de um dinossauro, são esqueletos de dinossauro. As pegadas do dinossauro, que é um icnofóssil. No caso aqui, nós temos um fóssil vivo, cavalinha. E esse nome
né? Aliás, o nome científico dela é Equisetum. Essa daqui é um Equisetum yemali. O Equisetum, né, na verdade, vem do latim e significa cauda de cavalo. Ou seja, quem olhou para essa planta e resolveu dar um nome científico para ela, lembrou de uma cauda de cavalo. Por isso, cavalinha ou Equisetum. Aqui, adiante da cavalinha, eu tenho um espinafre. Você gosta de espinafre? Eu gosto. Esse aqui é um espinafre, só que diferente do espinafre que a gente compra lá no mercado, esse é um espinafre arbóreo. É chamado de chaia e é uma planta sagrada para os antigos maias. Essa árvore aqui, por exemplo, pode chegar a uns 3 metros de altura no máximo, mas tolera muito bem a poda. Muito rica em ferro. Na minha casa a gente come chaia, refogada, enfim, fazendo um enroladinho. É um alimento e é uma planta também medicinal. Nos ajuda a manter a nossa saúde, né? Essa outra planta aqui, Lauro nobilis. Lauro nobilis é o louro. Louro de colocar no feijão, sabe, louro? Essa planta aqui, que também é uma planta medicinal. E o chá de louro ajuda bastante na digestão dos alimentos. Olha que legal, chá de louro. Não é uma planta nativa, mas aqui no Brasil, muita gente conhece o louro, inclusive cultiva louro em casa. E essa lindona, das folhas bem grandes, essa sim é uma planta nativa. Aqui ao lado tem uma irmã dela. Esses dois são os saiões, ou saião. Esse é o saião, esse também é um tipo de saião. O nome científico é Kalanchoe brasiliensis. Dessa família, Kalanchoe, você tem uma série de plantas, inclusive plantas puramente ornamentais, que não têm propriedades medicinais. O Kalanchoe comum, que se comercializa no supermercado, por exemplo. Esse caso aqui, Kalanchoe brasiliensis, muito rico em ferro. É um antidepressivo natural, de acordo com a Universidade Federal de Pernambuco. E por fim, né, no nosso cardápio de plantas medicinais de hoje, a famosíssima babosa, ou aloe vera. Eu acredito que a aloe vera é uma das plantas medicinais mais conhecidas em todo o mundo. E principalmente porque o seu uso é muito antigo. Outro dia, conversando com um amigo historiador, ele contou uma curiosidade bem interessante, que é, na época, né, dos romanos, das grandes batalhas dos romanos, imagina, naquela época não tinha hospital de campanha, assim, à torta e à direita em qualquer esquina, não existia isso, né? Nem tampouco a farmacologia estava tão desenvolvida, mas nós, seres humanos, já sabíamos do poder cicatrizante da babosa, da aloe vera. Então era muito comum, dentro do exército grego, ter um pessoal dedicado ao cultivo de babosa. Olha que legal, porque ela auxilia muito no tratamento de feridas. Então, se eu estou falando de uma época em que as guerras eram travadas ali, olho no olho, dente a dente, sabe? Com espada, com lanças, com escudos, enfim. Então, as pessoas voltavam dessas batalhas muito feridos, muito cortados, né? E a babosa ajudava nessa cicatrização. Ter em casa plantas medicinais, com certeza, além da beleza, vai te ajudar no tratamento de muita coisa, né? Ou seja, só cultivar as plantas ali para você ficar contemplando elas já é incrível. Agora imagina cultivar plantas que podem te ajudar no tratamento de alguns problemas de saúde que você possa ter. É bem bacana, né? Bom, além de plantar alimento, como a chaia, por exemplo, ou o saião, plante também o seu medicamento.